vendo uma membro da Assembleia de Deus chamada Albertina. Albertina tinha uma filha que ela não podia andar e não podia falar. Ela chamou alguns irmãos para orarem pela filha dela. E se prontificaram 7 irmãs. Elas oraram, a filha dela foi curada e viveu 49 anos. Como a irmã Albertina, ela foi um exemplo de fé para a gente praticar a fé. E assim foi na minha vida também. Minha filha, ela passou um período muito difícil, ficou muito doente e as irmãs me ajudou em oração. Fez uma companhia de oração lá em casa e hoje minha filha vive bem, com saúde. E o ciclo de oração foi formado esse nome ciclo de oração porque a irmã Albertina viu no folheto que estava dizendo bem assim no folheto: vamos circular o céu com nossas orações. E assim ela botou o nome ciclo de oração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos falar do ciclo de oração, ser sentados em irmãos da nossa própria congregação. Tem uma irmãzinha aqui no nosso meio, do cabelo branquinho, que fica lá no final do banco, que já tem caminhado como cristão, que aceitou Jesus Cristo em 1977, já faz 48 anos como cristão, nessa caminhada com Cristo, que quando chega de viagem, está sempre naquele banco, se preocupa com os jovens, que ora pelos jovens, que ora com a igreja, e está esse caminho todo traçado com um grande testemunho. Mãe de 8 filhos, né? Cuidou de cada um deles com amor, com carinho, e ama a igreja, que cuida da igreja. Eu acho que não tem nenhum que não recebe esse amor da irmã Ira, né? Que está nessa caminhada, que ora, que traz abacate, que traz a cevada. É uma mãe, né? Então, a irmã Ira é um exemplo de cristã. Eu falo que quando ela está aqui no nosso meio, nós temos o amor, o carinho e o cuidado dela. Nós chamamos de irmã Ira. Aleluia. Conselheira, ela sabe corrigir com amor, ela sabe nos abraçar com amor. Não tem um dia sequer que eu lembro que na minha caminhada ela me ajudou muito e tem me ajudado muito. Todas as vezes que eu precisei conversar com ela, desabafar com ela, ela sempre estava ali de braços abertos, me abraçando, falando aquilo que Deus propôs no coração dela. E uma das coisas que eu mais admiro nela é a forma que ela fala de Jesus. Aleluia. O amor, que esse Jesus é lindo e cheiroso. Uma grande mulher de Deus, zelosa. E é isso que eu tenho que falar sobre Cátia Virgínia. Uma grande mulher de Deus. Uma mãe, esposa. Ela é uma grande bênção mesmo. E é isso. Aleluia. Nesse momento, eu peguei ela como minha mãe, né, de oração, minha mãe em Cristo, e nesse momento estou até sem palavra para dizer sobre ela, que é a irmã Del. Que Deus te abençoe, irmã Del, só Deus para recompensar o que a senhora está fazendo por mim, porque em todos os momentos em que eu estou passando e passei, a senhora sabe e me ajudou. E eu também agradeço também a irmã Cátia e todas as irmãs, né, do ciclo de oração que conhecem a minha história. E a todas as irmãs do ciclo de oração. Amém. Eu vou falar sobre uma irmã de oração. Ela foi dirigente do ciclo de oração por muitos anos. Gosta muito de trabalhar com as crianças, que já faz 20 anos que ela aceitou Jesus e gosta muito de louvar.
Foi aqui no ciclo de oração que eu ouvi muitos testemunhos. E foi aqui no ciclo de oração que eu ouvi a irmã Lucilene falando: se você quer emprego, venha ao ciclo de oração. Se você quer que seu marido, venha ao ciclo de oração. Se você quer ver libertação na sua casa, venha ao ciclo de oração. E a irmã Lucilene, ela tinha um segredo com Deus, que era um trabalho de libertação. E o Senhor tinha um segredo com ela. E muitos desses trabalhos de libertação, eu estava no meio, porque a minha mãe também estava no meio, e eu estava ali naquele povo, e eu já vi gente se torcer, porque estava em processo, né, com o diabo, eu já vi um orando, expulsando demônios, já vi que tinha que escapar, vai pra lá, minha filha, vai pra lá, você não vê. A gente tinha que escapar. E aí ela falava, muitas coisas que eu lembro dela falando era, quando ela via alguma coisa assim, que o Senhor mostrava para ela, ela falava: eu tô te vendo, tô te vendo, o Senhor já mostrou o segredo, sai lá da cama dela, sai lá do quarto. E o Senhor mostrava, o Senhor operava, e aí havia libertação. Então a irmã Lucilene, ela, se eu fosse falar dela aqui, ia ter muitas coisas, porque ela era uma mãe para minha mãe e uma avó para mim, com Deus. Aleluia. E é isso. Falando tudo isso do ciclo de oração, tem muitas irmãs aqui que são essenciais, são marcantes, mas uma irmã que também me veio à memória foi a irmã Nitinha, a irmã da irmã Nina. Talvez muitos aqui não a conheceram, mas ela era um exemplo assim, de frequência, de presença. Hoje na gincana da EBD, ninguém passaria dela, não estaria aqui mais, porque ela não faltava, ela era a primeira a chegar, mesmo com aquele andar devagarzinho dela, meio corcunda. Ela era a primeira a chegar, continua em porteira durante alguns anos, e ela sempre foi um exemplo. Eu lembro de algumas vezes tinha um Adrianinho aqui no nosso bairro que entrou na casa dela e teve até uma briga, porque ele queria pegar a bolsinha de oferta dela. Ela ficou puxando, brigando com ele ali, porque uma coisa que era marcante era sempre a ofertinha dela, ela sempre trazia a bolsinha de ofertinha dela. E mesmo ele várias vezes indo lá na casa dela, ela morava sozinha, era uma senhorinha já bem idosa, ela sempre orava por ele. E isso para mim assim, é um exemplo grande demais, de amor mesmo, amor em prática. E tem muitas irmãs aqui que eu também gostaria de falar, a irmã Marideide, que eu acho que não está. Muitas vezes a gente vê ela quietinha, mas ela é uma das pessoas que as irmãs sempre podem contar com ela nas orações. Marideus, eu lembro que trabalhava, mas quando tinha um feriado nas quartas-feiras, ela sempre estava aqui presente. Sandra Mara também, eu lembro que ela dava aula lá, não sei qual era o bairro, mas ela sempre que podia passava por aqui também para participar. São muitas irmãs, e o ciclo de oração, na verdade, como se fosse quase que uma das bases, né? Uma das colunas da igreja, da estrutura da igreja. Então, muitas vezes fomos alcançados por orações que nós nem soubemos, orações que não chegaram aos nossos ouvidos. Então, tudo isso é mesmo para reforçar e honrar a vida dessas irmãs que oram por nós somos muito, muito gratos por isso. E muitas vezes a gente precisa trazer à memória mesmo essas pessoas que já não estão mais aqui, porque se hoje tem essa estrutura, se hoje tem todas as pessoas aqui, é fruto das orações dessas irmãs que já não estão mais aqui. Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus acaba com vocês. Amém? Amém. Graças a Deus. Daí esses jovens prestando essa homenagem ao ciclo de oração. E a gente fez um estudo acerca do ciclo de oração, porque se a gente participa do ciclo de oração, pode dizer, olha, a gente precisa compreender o que é um ciclo de oração. Nós vamos aprofundar mais, vamos estudar como que iniciou, como foi a história, e a gente precisa também demonstrar justamente para as irmãs do ciclo de oração que a gente valoriza o ciclo de oração. Ou seja, se a gente não reconhece o que as pessoas, o esforço que teve, a luta, a perseverança, se a gente não preserva isso, a gente não tem esse reconhecimento, se torna algo ruim em nossas vidas. Então essa pequena homenagem que a gente fez
é justamente para vocês, as irmãs do ciclo de oração. Vocês têm o nosso reconhecimento. A gente reconhece que verdadeiramente vocês são mulheres guerreiras, mulheres que verdadeiramente lutam na presença de Deus. E eu gostaria até de entregar algumas irmãs aqui, viu, pastor Saulo? Eu acordei 4h30 da manhã e eu tinha observado algumas irmãs, não vou citar o nome de algumas, eu tenho observado algumas que vêm aqui para a igreja de madrugada. E aí eu fico até imaginando, meu Deus do céu, como o diabo ele olha uma cena dessa? As irmãs saindo por frio, quem sabe eu me brigando ainda, vindo para a igreja orar de madrugada, quem sabe se o diabo não pensa, ali está a tropa de elite do ciclo de oração. Imagina só, irmãos. Então, assim, muitas pessoas, quem sabe, não têm esse reconhecimento, mas Jesus, Ele conhece cada palavra, cada expressão que vocês fazem no ciclo de oração. E o que eu citei para os jovens eu tenho certeza que nessa igreja tem pelo menos uma irmã que tenta lembrar o nome de todo mundo aqui na igreja, pelo menos uma. Então, assim, irmãos, escolhemos essa data de hoje. A gente sabe que o ciclo de oração é em 6 de maio que completa ano, porém iniciou em 11 de junho de 2 de junho de 1911, só para que a gente possa guardar essa data na mente em nome de Jesus. Mas a gente escolheu essa data para justamente homenagear vocês com todo amor, com todo carinho. E assim, o jovem valoriza demais o ciclo de oração. Vocês têm o nosso reconhecimento. E detalhe, a irmã Albertina, o ciclo de oração, iniciou com a irmã, ficou conhecido com a irmã Albertina. E a gente aprende com tudo isso que ciclo de oração precisa haver propósito. Se não haver propósito no ciclo de oração, não custa nada a gente estar lá só para mostrar que a gente foi. Então, assim, o que eu sempre procuro mostrar para os jovens, olha, vamos para o ciclo de oração com algo em mente. A gente tem um objetivo, a gente tem um propósito ali no ciclo de oração. Que Deus abençoe cada um de vocês, as irmãs, que Deus possa também escutar cada vez mais as orações de vocês. A gente reconhece que verdadeiramente são guerreiras. Muitas vezes o pastor está ali na frente, os obreiros estão ali na frente, mas vocês são aquela que está ali por trás orando. Guarda, Senhor, protege, cuide de todo mal, dê sabedoria, ajuda os teus servos. Então vocês têm o nosso reconhecimento. E a gente gostaria até de fazer algo diferente nessa noite, que era justamente convidar as irmãs do ciclo de oração à frente, se o pastor Saulo nos permite. E aí o que a gente ia fazer? A gente ia reunir e era a gente que ia fazer o ciclo através de vocês, e a gente ia orar pela vida de vocês. Hoje nós vamos fazer assim, se o pastor Saulo nos permite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.